estratégia do Bruno de continuar ali moderado, ela continua por parte dele. Focando, tentando sair da polarização nas falas, nas perguntas, assim. Ele nunca leva a pergunta que ele vai fazer para esse lado da polarização, só que os candidatos rivais, entendendo essa estratégia do Bruno Engler, de se distanciar um pouco dessa brigaiada, Se colocar de colocar como moderado, mesmo, uma direita, um conservador mais moderado, os candidatos rivais puxam ele para dentro. Olha, você quer puxar saco do Bolsonaro, não sei o quê. O Rogério, que é interessante para ele essa polarização, e o Gabriel fazem muito isso. Sim. De levar o Bruno Engler para esse campo, de novo, bolsonarista e tentá-lo rotular. É interessante ver esse tipo de estratégia, né? Mas eu senti que o Bruno ontem, mais uma vez, saiu bem. Não achei... Eu acho que tem 2 Bruno Englers na campanha. A gente tem um Bruno Engler que é moderado, que fala muito sobre as questões dos projetos e foca mais na questão política da Prefeitura de Belo Horizonte, que inclusive cita que vai, caso vença a prefeitura, governar para todos, vai fazer política para todos, distanciando daquele Bruno Engler que a gente via na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é muito combativo, que faz discursos conservadores. E tem o Bruno Engler padrinhado de Bolsonaro, que é o Bruno que a gente vê, por exemplo, nos comícios focados para as pessoas que são apoiadoras do ex-presidente. É o Bruno que a gente enxerga ao lado do Nicolas Ferreira, é o Bruno que carrega esses padrinhos de grande nome e adota esses discursos mais conservadores. Então, nessa campanha, eu consigo enxergar certinho 2 Bruno Englers. E essa tentativa de conciliar ali os dois, acho que acaba, talvez, apagando ele. Mas a campanha a público, nas inserções e tudo, eu sinto a moderação. Eu sinto que ele... Mas também tem campanha, tem inserção que ele parece ao lado do Nicolas Ferreira e tem inserção Essa que ele do parece ao Nicolas lado tem do rodado Bolsonaro. bastante, inclusive, Exatamente. nos últimos dias. Mas até as falas, assim, na inserção com o Nicolas, mas com o reforçam Bolsonaro, aquela imagem bolsonarista dele. Sim, E quando ele aparece sozinho, você vê um Bruno que não é um Bruno bolsonarista de cara, é um Bruno prefeito. Mas mesmo nas inserções com o Nicolas e o Bolsonaro, você repara que ele fala muito pouco, assim. Você pega a campanha dele em 2020 ou a mesma para 2022, a deputado, que tem, para a campanha para deputado é muito diferente para prefeito. Mas se você pega a campanha dele em 2020, a prefeito, em todo momento ele buscava. Vamos acabar com vamos defender nossas crianças nas escolas, ideologia de gênero, pautas assim de costume, pautas muito nacionalizadas que ele trazia muito. Que é o papel que ele faz na Assembleia. Que ele fez essencialmente na internet, né? Hoje ele tem 2,5 minutos de tempo de televisão. Então, mas ele não utiliza isso. É uma a estratégia de moderado, mesmo quando ele está acompanhado de Nicolas e Bolsonaro, ele não traz isso. Ele tá lá com o Nicolas, que é uma figura da direita e tudo, mas olha, tá aqui comigo para ajudar. Eu não lembro exatamente a fala dele, assim, mas para defender os valores da família, sei lá, alguma coisa assim, e cuidar de Belo Horizonte, não sei o quê. Ele cita o passado que ele tem com o Nicolas Ferreira. Para quem não sabe, o Nicolas Ferreira foi assessor parlamentar do Bruno Engler na Assembleia Legislativa e depois foi o candidato do Bruno para a Câmara Municipal. E ele deixa claro que o Nicolas está o apoiando ali durante a campanha eleitoral. Mas eu discordo do Ragazzi quando ele fala que ele continua moderado. Eu acho que quando ele aparece ao lado do Nicolas Ferreira, que hoje em dia é o maior cabo eleitoral do PL, ele, querendo ou não, tá reforçando aquela imagem ali bolsonarista. Mas o eleitor, será que ele faz essa ligação? Eu acredito que sim. Quando você pensa no Nicolas Ferreira, você pensa ali no bolsonarismo, nos vídeos virais que ele faz. Eu acho que... Acho que é mais fácil, acho que essa distinção, a figura pela figura, acho que é mais fácil de ser encontrada no Cleitinho, por exemplo. O Cleitinho não é tão associado ao Bolsonaro. O Nicolas, para mim, é totalmente associado ao Bolsonaro. Inclusive, o Nicolas Ferreira vem sendo o maior cabo eleitoral do PL hoje em dia. Viaja pelo Brasil inteiro e viaja mais que o presidente Bolsonaro. O Nicolas tem até candidato a vereador em Curitiba, em Porto Alegre. É uma coisa impressionante. Muito em breve, eu acho que o Nicolas vai ser maior do que o Bolsonaro na direita. Inclusive, vocês sabem quem está aqui hoje fazendo campanha para o Bruno Engler? O senador Marcos Pontes. Nesta quinta-feira. Sim, nesta quinta-feira. O astronauta Marcos Pontes, só para dar uma dimensão de como o PL no Brasil todo tem feito esse giro. O cara que é de São Paulo vai em Minas, o cara que é de Minas vai no Paraná. O astronauta, será que dá algum voto, gente?
Acredito que não, mas eu acho que mostra essa junção aí do PL. Mas no caso do Nicolas, eu reitero, tá fazendo mais viagens que o próprio ex-presidente, o que mostra a força aí do bolsonarismo, mas também pontua como o Nicolas vem sendo um grande voz para impulsionar as eleições que vão acontecer em 2026, concorrendo ou não ao governo de Minas. O Nicolas é uma figura nacional, aí a gente está saindo até um pouco de Belo Horizonte, mas para aproveitar o gancho, porque existe uma discussão muito grande sobre o papel do Nicolas em 26. E aí eu vou fazer a minha análise e a minha opinião, assim. Depois, mais para frente, lógico que faltam 2 anos para isso, mas eu acho muito improvável que o Nicolas venha disputar o governo de Minas. Eu muito acredito improvável. que não. Eu Também acho que o acho candidato difícil. do PL é o É Cleitinho. o Cleitinho. O PL, muito pela figura do Valdemar Costa Neto e como faz política usualmente, o PL precisa muito de uma bancada grande de deputados federais. E o Nicolas é um puxador, né? puxador de votos, né? Ele elege muitos deputados com ele. O PL não vai abrir mão, tendo o Cleitinho para disputar, e o Cleitinho se perder ou ganhar para governador, ele tem mandato ao Senado até 2030. Então, num caso de derrota, tanto faz para É ele. engraçado você falar isso, porque durante a coletiva rara que o Bolsonaro fez de quase 17 minutos em Belo Horizonte, eu estava lá, estava presente, eu questionei o presidente sobre essa questão do governo de Minas. E ele apontou o Cleitinho como candidato. Ele não, e o Nicolas estava ao lado dele. E quando ele cita o Cleitinho, ele até brinca ali com a questão do Rodrigo Pacheco, que ele fala: o Cleitinho não precisa nem ir para a rua para fazer campanha contra o Rodrigo Pacheco, porque ele é muito melhor do que o Rodrigo. Seria até WO que ele falou. Então, já fica evidente esse desenho de que o Nicolas Ferreira é necessário dentro do Congresso Nacional e que o candidato para 2026 é o Cleitinho, que está provavelmente agora migrando, né, para o PL.